Eu quero agora trazer para a nossa conversa o nosso primeiro convidado de hoje, Gustavo Aranha, sócio da Geo Capital. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui na BMC News, seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Gustavo, para a gente começar a nossa conversa, eu queria falar um pouquinho sobre investidores estrangeiros, né? Nesse ano a B3 perdeu mais de 80 bilhões de reais de investidores estrangeiros ao longo do ano, mas especificamente nessa última segunda-feira a gente teve um movimento inverso muito significativo, né? A gente teve uma entrada de capital no valor de 4,5 bilhões de reais somente na segunda. Como que você avalia esse retorno dos investidores estrangeiros para a B3? Na sua opinião, o que levou eles a retornarem para a Bolsa Brasileira? Bom, o investidor lá fora, né, quando a gente fala do investidor estrangeiro, a gente tem que lembrar que ele tem opções de investir no mundo inteiro, né? E durante a crise, durante março, abril, um movimento que a gente viu foi uma corrida para ativos com menor risco. Quando todo mundo fica nervoso, né, a gente vê os ativos de menor risco sendo procurados pelos investidores. E dentro da renda variável, dentro da Bolsa, obviamente que os ativos de menor risco não são os ativos dos países emergentes, né? Então, a gente viu um reflexo gigante no dólar, subindo muito nesse ano, né? E as bolsas também dos países emergentes caindo. Quando você tem um cenário inverso, que foi o que aconteceu essa semana, de melhora da percepção de risco por conta de vacina, e acho que a grande notícia era a vacina na segunda-feira, que é o dia que você está pegando como exemplo, né? Em geral, os ativos de risco vão bem. E aí, países emergentes são vistos como ativos de risco. Então, você tem esse movimento mesmo de alocação em ativos de risco. Isso vale tanto, de novo, para a Bolsa de Mercados Emergentes, como o Brasil, mas também para a Bolsa em geral. Esse foi um movimento global de aumento de ações nos portfólios. Na segunda-feira foi um dia bastante forte, de altos fortes. Então, é sempre difícil tentar achar uma narrativa única que responda uma pergunta ampla dessa, mas eu diria que quando você tem momentos em que o risco parece diminuir, a Bolsa do Brasil em geral vai bem. Gustavo, e quais são os setores da Bolsa que você considera que estejam mais caros no momento? A gente olha muito Bolsa lá fora, né? Na Geo Capital a gente faz alocação de recursos fora do Brasil. Então eu vou tentar trazer de fora para dentro. A gente não é especialista nos ativos domésticos, mas o que a gente viu, e talvez dê para sim fazer um paralelo, é que durante a crise, todos aqueles setores que a gente chama de fique em casa, né, ativos que de alguma forma se valorizem com as pessoas em casa, e aí o óbvio foi tecnologia, se valorizaram muito contra ativos mais de economia, onde as pessoas tem a vida normal, vamos dizer assim. Então, se você pegar lá fora, coisas como consumo, por exemplo, foram muito piores do que em ativos de tecnologia. Eu acho que quando surgiu, na segunda-feira especialmente, de novo, falando desse dia que foi bem emblemático, a notícia da vacina, as pessoas no seu imaginário pensam no mundo ali, ufa, acabou. Não é verdade, não é instantâneo, mas naquele momento é essa reação. E aí você vê esse movimento acontecendo ao contrário. Então você viu na segunda-feira, por exemplo, ações de tecnologia ou de tudo que é o fique em casa, né? As ações fique em casa caindo muito. E as ações, vamos dizer, da economia mais real, normal, hotéis, aviões, parques de diversão, bebidas, consumo, tudo subindo muito. Eu acho que dá para fazer um paralelo com aqui no Brasil, com ativos que são fique em casa ou não. Bancos, por exemplo, eu sei que subiram muito na segunda-feira aqui no Brasil. Tá, e como que você avalia a retomada da nossa economia aqui no Brasil? Quais as expectativas para a economia brasileira em 2021, no seu ponto de vista? Eu acho que, de novo, pensando no mundo todo, a gente está com uma situação em que as economias globais, e a do Brasil inserida nesse contexto, estão e foram, né, tiveram que ser socorridas durante essa crise com muitos incentivos fiscais e monetários. Isso é muito verdade lá fora. Obviamente, de novo, uma economia como o Brasil, que não tem uma situação fiscal tão confortável já antes da crise, obviamente teve que tomar, né, e fazer estímulos fiscais importantes, mas sempre muito limitado pela questão fiscal já problemática antes. Então, o que eu vejo é que tem um desafio para as economias globais como um todo,
que é como elas vão funcionar à medida em que a gente consiga ou precise tirar esses estímulos. E aqui vale a mesma coisa, à medida em que os estímulos governamentais saírem de cena, quanto será que a economia, por ela mesma, consegue voltar a funcionar como estava funcionando antes? Acho que esse é um desafio. Os índices de desemprego são altos, muitos negócios quebraram, muitos negócios fecharam, então eu vejo assim, desafios nas cadeias produtivas, desafios nos resultados das empresas, quando os estímulos tiverem que ser retirados nos próximos meses. Bom, eu quero trazer agora, a gente vai continuar as nossas perguntas aqui com o Gustavo, mas eu queria trazer a Débora para a gente aqui, que são 10 horas e 20 minutos, o mercado já abriu aqui, vamos rapidamente só dar uma olhada como que está o Ibovespa nesse momento. Fala, Débora. Abriu em queda, tá, Paula? Tá caindo, agora uma leve queda, agora 0,09%, perdeu os 105 mil pontos, agora 104.711 pontos. Só o pessoal saber, nas duas maiores altas nesse momento é Taesa e JBS, as duas companhias tiveram resultados divulgados, a gente vai falar sobre esses resultados logo mais aqui na BMC News. Paula, a gente volta daqui a pouquinho com isso. Tá bom, Débora, obrigada. Eu queria trazer o Marco Saravalli para a nossa conversa aqui junto com o Gustavo, para o Marco ficar à vontade aqui nas perguntas. Fala, Marco. Oi, Gustavo. Muito bom dia. Obrigado pela participação, pela presença. Eu sempre tenho uma, duas, três perguntas e eu acabo fazendo tudo de uma vez só. Tudo aglutinado. Mas como é que vocês viram, assim, como é que vocês depois, eu acho que a gente pode falar um pouco também da seleção do portfólio da casa, né? Mas assim, como é que vocês viram a eleição do Biden em relação à expectativa de vocês, no sentido do portfólio? Sem falar de um case especificamente, você acha que foi o melhor cenário possível? Vocês estão animados ou ficaram mais animados para um 2021? Como é que isso se traduz, por exemplo, em expansão de resultados ou expansão de algum setor? Tem setor que vai ser mais beneficiado, não? Como é que foi a reação em relação à eleição e em relação ao portfólio da GEL, né? Legal, obrigado, Marco, pela pergunta. Prazer estar aí trocando ideia contigo de novo. Assim, as pesquisas, né, já mostravam há algum tempo uma probabilidade grande do Biden vencer. E por mais polarizada que tivesse essa eleição no ambiente político, retórica super forte, né, eleitoral, no lado da economia, o que a gente acha e vinha vendo é que quando a gente tentava olhar quando olha o plano de governo do Biden e olhava o plano de governo do Trump e jogava esse cenário nos nossos modelos das empresas que a gente segue, as diferenças não eram tão grandes. O que a gente veio vendo é que, no final das contas, tem uma questão central, que foi justamente a última pergunta, que é como a economia está e como ela vai responder à retirada lenta dos estímulos ou novos estímulos que sejam necessários. Então, do ponto de vista de mercado, a gente estava esperando que o mais importante era não ter uma solução pacífica, vamos dizer assim, né? Que quem ganhasse, ganhasse, como é o que a gente está vendo, não está parecendo que a gente vai ter uma solução muito tumultuada. Então, do portfólio, para responder a tua pergunta, a gente já vinha olhando aquelas empresas que nos pareciam mais baratas num cenário de Biden ganhando, né? O que é um cenário de Biden ganhando? Acho que depende um pouco de Senado ainda, quanto ele vai conseguir implementar, mas a grande diferença é a questão fiscal na prática para as empresas. Ele tem uma visão de aumentar um pouco impostos, e agora isso depende muito de legislatura. Então, se ele perde o Senado, se ele não tem maioria no Senado, ele não consegue fazer isso de forma plena. Então, por isso que na nossa cabeça era assim, o cenário era mais parecido com o que vinha tendo. A gente não tinha, nesse caso dessa eleição, na nossa opinião, um candidato que o mercado adoraria ou um candidato que o mercado detestaria. Para nós, o importante, a reação da segunda-feira foi um pouco assim, saiu a dúvida, agora a gente já sabe o que é, e você sabe, né, Marcos, você é muito experiente de mercado também, o mercado gosta de risco, ele não gosta de incerteza. E a eleição americana sempre é uma incerteza, enquanto você não tem o candidato. Então, em termos de portfólio, a gente fez poucas mudanças, porque o portfólio, na nossa cabeça, já estava ajustado para um cenário de Biden presidente.
que é um cenário de menos retórica forte, mas de pouca mudança assim, na prática, na política econômica, na nossa opinião. Uhum. Gustavo, só mais uma pergunta em relação também acho que todo mundo está falando que a relação... Vamos aceitar aqui o cenário que Biden, né? A gente que já tá claro, mas ainda tem a oficialização, né? Mas vamos trabalhar com esse cenário. E aí alguns economistas falam assim, pô, tem uma relação, teoricamente, o nosso presidente com o Trump. Então, teoricamente, né, isso todos os Cs, né? Em um C de um cenário mais difícil do Brasil dificultar os negócios com os Estados Unidos, tá? Então, eu estou adotando todos esses Cs, né? Que o Brasil fique mais difícil fazer negócio com os Estados Unidos. Você acha que é o momento agora do brasileiro aumentar a exposição, investimento no exterior, né, tendo esse cenário, por exemplo, num cenário de diversificação? Então, por exemplo, você acha que é o momento da alocação, de ganhar exposição, tendo em vista que a gente pode até piorar a relação com eles e dificultar a nossa recuperação, nosso crescimento? No sentido assim, a gente tem ainda as empresas americanas surpreendentemente bem, acho que até estava vendo uns estudos, não sei se foi do Goldman Sachs, talvez tenha sido uma das melhores temporadas de balanço em termos de surpresas positivas que nos últimos 20 anos. Enfim, como é que você está vendo essa alocação do brasileiro em investimento internacional agora num cenário de Biden nos próximos 2, 4 anos, enfim, tanto de Brasil como de Biden, enfim, vamos pensar nos próximos 2 anos, né? Tá bom, eu queria só, acho excelente o ponto, e separar em dois, assim, primeiro... a questão, obviamente, da relação com o Brasil. Eu tenho um jeito de ver esse tipo de assunto de uma forma mais pragmática. Eu acho que uma coisa é a retórica eleitoral. A gente estava em eleição lá fora. O nosso presidente também gosta de um discurso mais inflamado e tal, mas no final eu acho que os dois países e o comércio entre os países, de uma forma geral, ele é mais pragmático. Ele é feito com interesses mútuos dos dois lados de que o negócio seja feito. Então, acho sim que a gente pode, se seguir numa retórica ruim, ficar um pouco mais isolado, mas eu não acho que isso seria assim, uma coisa dramática de dizer, putz, o Brasil virou um país completamente isolado, não tem mais negócio com os Estados Unidos. Porque, de novo, eu acho que na hora que vai para o mundo real, os interesses são de ambos os lados que esse comércio continue acontecendo. Então, eu não sou daquelas pessoas que vêm... Acho que a gente não deve pegar o discurso eleitoral e jogar, né, a face value, como a gente fala, né, no valor dele no dia a dia dos negócios. Agora, sobre investimento fora do Brasil e diversificação, né, global para os clientes brasileiros, para os investidores brasileiros, você sabe a minha opinião. Eu brinco sempre que não é muito uma questão de momento. Eu acho que sempre o investidor brasileiro deveria pensar na renda variável, especialmente, em ter ações de empresas brasileiras e não brasileiras, né? Faz muito pouco sentido, e eu vou de novo trazer aquele número que o Saravalli já está quase careca de saber, que é que o total da soma das empresas brasileiras, né, no mundo é só 1%. Então, o valor das empresas brasileiras é só 1% do valor das empresas do mundo. Então, por aí, para mim, já fica muito óbvio que sempre, não com Biden, com Trump, com eleição aqui ou lá, o investidor brasileiro deveria olhar para ativos globais como uma forma de redução de risco específico para a sua carteira de renda variável. Eu não acho que o cenário de Biden deveria, de alguma forma, acelerar ou frear esse movimento que eu acho que é saudável. Legal. Eu queria trazer o Alex, que também tem uma pergunta aqui para o Gustavo. Fala, Alex. Passando aqui para te falar o seguinte, daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, tem os dados do pedido de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, né? A gente vai atualizar em breve, mas eu queria saber a sua visão sobre a recuperação do trabalho, né, por lá. No pico do coronavírus chegaram, em termos de pedido de seguro-desemprego, mais de 1 milhão, né? Agora está na casa de 700 mil. Você acredita que com essa segunda onda de coronavírus, crescimento de casos por lá, o pedido de seguro-desemprego e também a economia americana como um todo pode sentir um impacto maior? Esse crescimento que os economistas e analistas prevêem para o ano de 2021 pode atrasar um pouco, pode trazer uma pressão no crescimento? Qual que é a sua visão sobre isso?
Bom dia. Obrigado pela pergunta. Pode. A verdade é que o mercado de emprego americano ele é muito flexível, né? Então, para uma empresa americana é muito fácil, muito pouco custoso contratar e demitir. Então, ele reage de uma forma muito rápida à opinião, à sensação, à decisão da empresa de que ela está vendo na parte de demanda dela. Então, se a gente enxergar, né, um aumento dos casos e como a gente já começa a ver, na Europa já aconteceu e de novo, parece uma segunda onda mesmo, no sentido de que a gente está sendo surpreendido pela mesma coisa a segunda vez, e isso parece estranho, porque na primeira vez também a Europa começou com lockdowns e começou de novo, e aí agora os Estados Unidos com vários pontos de caso, começa a discutir também lockdowns e, de novo, no cenário de lockdown é menos venda, as empresas com mais dificuldade de acessar seus clientes, restaurantes fechados. Eu sempre falo que a indústria, que eles chamam lá fora de leisure, né, que é de turismo, entretenimento, vamos chamar assim, é um pedaço enorme do PIB americano, emprega muita gente. Então, sim, respondendo a tua pergunta, se os casos aumentarem de uma forma muito importante, como parece que estão aumentando, e a reação a isso forem mais lockdowns, mais restrições de ir e vir, espaços públicos, restaurantes fechando, hotéis, menos viagens, sem dúvida que isso vai, de alguma forma, bater na questão do emprego. De novo, o mercado de emprego americano sendo muito flexível, isso é rápido, para o bem e para o mal, e pode, portanto, diminuir um pouco, sim, a expectativa de recuperação para o fim do ano. Gustavo, a gente agradece imensamente a sua participação aqui na BMC News. Já fica aqui o convite para você voltar mais vezes. Estamos sempre de portas abertas aí para você e para toda a equipe da AGEL. Muito obrigada mais uma vez. Tenha um ótimo dia. Obrigado. Bom dia.